Você não vai falar, olá pessoal do Nardose, Muito bem, então. Igual faria o França Coimbra, que está em memória aqui com a gente. Chega, tá vendendo pão de queijo agora, trabalhando na labuta. Alguém tem que trabalhar. Eu já trabalhei hoje, desculpe isso. Vamos lá. Vamos lá, opa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerdose. Aqui quem fala é Deluque. E o meu nome tá aparecendo aqui embaixo, você falou que era pra falar isso. Voltando. Fala pessoal, estamos começando mais um Nerdose. Nossos nomes já apareceram anteriormente, então não vamos precisar nos apresentar É isso mais uma aí, vez. meu nome é Nando Cardoso. E o seu? Deluque. Então vamos começar. Roda a vinheta! Vamos lá. E aí pessoal do Nerdose, é o seguinte, essa semana Disney e Marvel anunciou aí algumas mudanças no calendário, o que seria, talvez ou não, uma fase 4, enfim, mas alguns filmes tiveram uma mudança de calendário e é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês. No calor do momento. Exatamente, do que esperar da Marvel no cinema. E algumas especulações nossas também. Exatamente. Não vamos nos ater aqui a, por exemplo, Capitão América Guerra Civil. Eu acho melhor a gente esperar o trailer que deve estar pintando por aí. E Doutor Estranho, que não tem tanta novidade assim. Então a gente vai falar basicamente das mudanças, beleza? Exato. Vamos falar do que entrou, do Melhor. que está para entrar E do que mudou. do que não entrou da forma que deveria entrar. Exatamente. Vamos continuar com essa coisa dessas entradas. Muito bem, muito bem. Ok, vamos lá. Então vamos, podemos começar com Homem-Formiga e Vespa. Vespa, o novo filme Marvel que eu tô achando muito estranho. Por que não anunciaram ele logo em seguida da saída, da estreia do primeiro? Eu acho que não foi anunciado logo de cara porque a bilheteria do filme não foi uma bilheteria padrão estrondosa, né? Ela tem hoje um pouco mais de 450 milhões de dólares em caixa, ainda não estreou na China. Por isso. A China é um mercado que, consequentemente, vai aquecer um pouquinho Vai somar um montante maior. Deve entrar mais uns 100 milhões aí nessa brincadeira. Talvez até um pouco mais. Aí o filme eu acho que ele chega próximo aos 600, e que aí já é uma bilheteria que... Já está no padrão Marvel. Está no padrão Marvel. Deve ser isso. Óbvio que se de repente tivesse sido um sucesso estrondoso como foi o Guardiões, talvez eles já teriam anunciado antes. Eu acho que eles tiveram uma certa precaução. Afinal de contas, já diria a minha avó que precaução e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Meu pai falava que era humildade canja de galinha. Sempre tem alguma coisa com a canja de galinha. Mas enfim, agora o que eu achei curioso foi que a chegada do Homem-Formiga parece que botou ordem na casa. Porque quando o Homem-Aranha chegou na segunda mudança de calendário, alguns filmes também mudaram. Como por exemplo, antes, tanto o filme do Pantera Negra quanto o filme da Capitã Marvel viriam depois das respectivas partes de Guerra Infinita. Sim. Com a chegada agora do Homem-Formiga e a Vespa, esses dois filmes vieram para antes das partes do Guerra Infinita. Ou seja, parte 2. Na realidade, Homem-Formiga e Vespa e Capitã Marvel, eles ficam entre as duas partes de Vingadores Guerra Infinita. Mas, por exemplo... Eles estão ali, são um recheio desse sanduíche chamado Guerra Infinita. Mas, por exemplo, o Pantera Negra, agora sim, nós seremos apresentados a ele dentro do Guerra Civil, depois nós seremos reapresentados ao Pantera Negra no seu filme solo, para depois, certamente, ele aparecer no Guerra Infinita parte 1. Então, isso aí eu achei muito legal. E a Capitã Marvel provavelmente deve ser introduzida no universo no ano do filme dela. Eu não creio que ela vai aparecer em algum filme antes. Eu também acho que não, mas eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que aquele primeiro calendário que saiu lá atrás, antes da negociação com o Homem-Aranha, ainda era um calendário mais próximo do ideal. Porque me causa certa estranheza a gente ter filme de personagens que serão utilizados de alguma maneira na Marvel entre o Guerra Infinita parte 1 e parte 2. Porque dá a entender que, por exemplo, o Capitã Marvel, os Inumanos, que agora foi escorregado para depois, e o Homem-Formiga e Vespa, como que esses filmes se encaixariam no enredo interligado de Guerra Infinita? Provavelmente o filme do Homem-Formiga e Vespa, ele teria um enredo que poderia fazer menção à Guerra Infinita, mas não deve ser interligado à Guerra Infinita, porque a porra já tá no meio. Certo. Mas provavelmente eu acredito que ele vai participar de alguma maneira da Guerra Infinita. Não, sim, mas, por exemplo, o Capitã Marvel teria mais lógica se ela participasse da segunda parte e não da primeira.
Sim. Seria estranho ela participar da primeira parte, sendo que o filme, entre aspas, de origem dela vai ocorrer depois. Enfim, essas mudanças eu achei que elas ficaram um pouco confusas, porque quando teve aquele primeiro anúncio, que até Inumanos era antes, lembra? Sim, a gente imaginava o quê? Porra, o Guerra Infinita parte 2... é o que vai fechar a fase 3. E vai juntar todo mundo. E não parece ser o caso, porque foi o que a gente comentou agora há pouco. É muito estranho a Marvel, vamos dizer assim, fechar a temporada dela com um filme que não seja Vingadores. Pois é. Porque Vingadores é o clímax da fase. Que já aconteceu agora com a fase 2, que foi o Homem-Formiga que encerrou, mas muita gente considera Vingadores Era de Ultron como realmente o encerramento, o Homem-Formiga ser uma espécie de um epílogo para a fase 3. Porque a fase 3 vai começar com os 2 pés no peito, que é Guerra Civil. E aí uma outra questão, meu caro Deluque. Os 3 filmes que foram anunciados ainda não definidos de quem, enfim, de quais personagens para 2020, já seria a fase 4? Ou ainda é uma extensão da fase 3? Interrogação. Tem que ser a fase 4. Não pode ficar estendendo a fase 3 além do necessário. Pois é. Eu já acho que Inumanos depois da parte 2... seria o primeiro da fase 4. Não, porque ele foi anunciado dentro da fase 3. Mas será que o enredo dele não poderia ser encaixado, já que eles teoricamente, não participarão da Guerra Infinita? Ou seja, você quer dizer que você vai ter uma ameaça multicósmica, você tem os Inumanos que são seres cósmicos, e eles não vão participar dessa ameaça? Teoricamente tá tudo estranho, não. Tá tudo esquisito. Não. E o que é mais esquisito é porque os Inumanos já são citados em Agents of S.H.I.E.L.D., já desde a temporada passada, a terceira começou com o pé na porta sobre o tema. E a gente tem um filme sobre esses personagens que só vai estrear daqui a 3 para 4 anos, e da mesma forma eles parecem que não se encaixam mais da forma como deveriam na fase 3. Tá meio confusa. Tá um pouquinho. Então, pra gente tá confuso, pra vocês deve estar confuso, e parece que a Marvel ficou meio perdida com uma coisinha ou outra ali. Com um tópico ou outro. Principalmente com esses filmes com esses filmes de 2020, que eu acho que nem a própria Marvel sabe, ela só deve ter chegado lá e falado, a gente vai bater o carimbo aqui nessas 3 datas pra falar que é nosso. Mas ainda não, porque ali você pode encaixar qualquer coisa, um Doutor Estranho pode dar certo durante a fase. É isso aí, vamos lá então. Quais são as suas apostas para os 3 títulos de 2020? De verdade? Eu não queria fazer nenhuma aposta agora, porque eu não sei o que vai dar certo da fase 3. Não, mas vamos chutar agora, chuta. Hoje, se você fosse pensar em 3 títulos para 2020... Um que vai ser, com certeza, Guardiões da Galáxia 3. Eu duvido que o 2 não vai fazer sucesso. E caso eu acho que Guardiões vai ser um... eu acredito que o Doutor Estranho deve fazer algum, por mais estranho que pareça, ele deve fazer algum dinheiro. Tem uma parte 2. E o Benedict Cumberbatch com certeza tem um contrato mais extenso. Pantera Negra eu não sei se vai fazer tanto dinheiro assim. Eu tô em dúvida. Não sei se vão querer dar uma rebutada no Homem de Ferro, trazendo um novo ator. É uma possibilidade, um Homem de Ferro 4. O personagem ainda é forte, apesar das pessoas não terem gostado. Então fica isso aí. Na minha opinião, pode ser um Doutor Estranho 2, Guardiões 3 e talvez um Homem de Ferro 4. Ou uma nova franquia que a gente desconheça ainda. Vamos lá. Tenho uma aposta que é o seguinte, eu acho que Guardiões 3 vai acontecer sim. Guardiões 3. Eu acredito na possibilidade de ter um Doutor Estranho 2 também, porque... Mas tudo é relativo. Se tiver uma bilheteria, mas aí eu acho uma coisa, já que a Marvel tá com essa mania de mudar as coisas no meio do jogo, ela muda a regra no meio do jogo, eu tenho por mim que Defensores deixará de ser uma série do Netflix para se tornar um filme da Marvel com os personagens das séries da Netflix. Uma boa teoria. Por que da sua teoria? Primeiro porque Demolidor foi um puta de um sucesso. Já se tem um burburinho em cima de Jessica Jones, que é uma personagem que poucas pessoas conhecem. Isso aí vai chutar a bola pro Luke Cage. Uma outra, claro. E se a fase 3 termina com Vingadores, eles precisam de uma nova equipe. E uma nova equipe tecnicamente ou teoricamente mais barata, com um elenco mais barato, onde você poderia ter personagens. E uma outra coisa, a gente tá falando de Inumanos, Doutor Estranho, tá falando de uma possibilidade de Guardiões da Galáxia como filmes dessa, talvez, fase 4. É só coisa cósmica, a gente precisa de uma coisa centrada na Terra. E quem melhor do que os Defensores, ainda que os Defensores, pra quem já leu os quadrinhos, tem um personagem chamado Punho de Ferro, que ele tem um elo também com o lado místico, que é ligado ao mundo do Doutor Estranho. Certo. E a maioria desses personagens fizeram parte de um grupo chamado Novos Vingadores. Tem razão.
Então, Vingadores 4 podia se chamar Novos Vingadores. Eu acho que sim, e aí poderiam ter uma dessas adições que foram somadas e serão somadas ao longo dos próximos anos, mas eu acho que essa equipe da Netflix, ela poderia surgir com esse migrar para o cinema. Migrar para o cinema e aí não ter mais a série dos Defensores no Netflix. Mas, então, ou seja, quer dizer que... Uma especulação, mas faz muito sentido. Só que é o seguinte, quer dizer que a Marvel, além de já ter modificado o calendário dela 2 vezes, não foi uma, foram 2 vezes que ela modificou esse calendário. Quer dizer que ela vai chegar para todo mundo que está acompanhando o seu universo cinematográfico. Tô falando da Netflix, está acompanhando aquele universo, todo mundo esperando o clímax daquelas 5 temporadas, porque são 2 Demolidor, de cada um. O clímax daquelas 4 temporadas que seria os Defensores. Quer dizer que a Marvel vai chegar em algum momento e falar, olha, não vai ter mais seriados dos Defensores, nós vamos fazer um filme. Muita gente vai ficar revoltada. Mas muita gente vai ficar muito puta. Sim e não. Eu acho que muita gente pode comemorar de ver isso representado na tela, ou de repente a série da Netflix, até por uma questão que o calendário vai estar muito próximo ali, ela pode nada mais nada menos que anunciar o nascimento do filme e terminar a série onde o filme começa. Tá, tudo bem. E uma outra coisa, mudanças são normais. No calendário oficial da Netflix, Marvel, não tínhamos uma segunda temporada de Demolidor e ela foi inserida. Devido ao estrondoso sucesso. Agora, a minha pergunta, a sua teoria faz muito sentido, vocês viram, ótimos argumentos. Agora a pergunta. Você quer um filme dos Defensores ou você quer que ele continue na televisão? De verdade. De verdade? De verdade. Pela qualidade que foi a série da Netflix, eu acho que seria muito legal um filme dessa equipe dos Defensores. Filme. Com, de repente, uma Capitã Marvel, com Pantera Negra. Cara, eu sou uma pessoa, assim, eu curti demais a fase dos Novos Vingadores que ocorreu depois da Guerra Civil. Certo. E coincidência ou não, vários dos personagens da série Netflix, mais essas futuras adições que entrarão nos filmes da Marvel, como a própria Capitã Marvel, como o próprio Doutor Estranho e o Pantera Negra, eles... vez ou outra participaram e alguns eram membros ativos dos Novos Vingadores. Certo. Então eu acho que seria muito legal ver representado, já que a fase 3 é uma virada de chave, onde possivelmente nós não teremos mais Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, onde a gente pode ter um... Mas aí provavelmente o Capitão pode continuar, só que agora provavelmente vai ser o Buck. Vai ser o Buck, vai ser o Soldado Invernal assumindo o manto, mas aí seria realmente a configuração dos Novos Vingadores que apareceu nos quadrinhos. Sim. Eu acho que tem tudo, você teria tudo pra rolar isso sim no cinema, e eu acho que seria muito legal, eu particularmente eu acho que ia ser muito louco. Então, eu particularmente prefiro que a série Defensores continue na televisão. Mas ela não pode ter nos dois? Elas não podem coexistir pacificamente? Pode, mas aí é o seguinte, o público de televisão não é obrigado necessariamente a migrar pro cinema. Há uns anos atrás estavam falando que Lost podia terminar com um filme. Sim. Muitos fãs acharam isso uma puta sacanagem, porque Lost nasceu na televisão. Mas aí a gente pensa também uma coisa, Lucas. Sim, mas diferente da DC... X também já foi pra televisão e voltou pra... Mas diferente da DC, as séries da Netflix, da Marvel, elas fazem parte do universo. Tanto é que, por exemplo, não sei se todos repararam, mas essa semana saiu mais um dos teasers de Jessica Jones, o que ela salta pra escada e tal, ela não usa as escadas. No fundo tem a Torre dos Vingadores. Ou seja, eles são personagens do mesmo universo. E por que não? Apesar de viverem Eles suas não próprias poderiam. histórias. Até já se especulou durante um certo tempo de que poderia ter uma participação ou não da Viúva ou do Gavião, os personagens entre aspas mais baratos nas séries Netflix. Por que não ter esses personagens em filmes cinematográficos somando-se a essa nova equipe? Eu acho que seria bem interessante, sinceramente. Eu acho que a mudança é muito drástica e na televisão você pode contar mais histórias. Dá tempo de contar mais histórias do que no cinema. Enfim, essa é a minha opinião, essa é a opinião do The Look. E qual que é a sua opinião? Fala pra gente aí. Vamos fazer um bolão? Que tal? Quais são os títulos dos filmes que estrearão em 2020 na Marvel? Se é que estrearão. Nossa, já tá evocando o Spielberg. Não, porque eu tenho o seguinte, ainda pode vir uma... Foi 1, 2, 3, ainda pode vir uma 4ª mudança no calendário. Eu acho que não. Eu acho que demais, não, sabe né? por quê? São 3 filmes de super-heróis da Marvel por ano, fora os filmes da DC. Fora os filmes da Fox, fora os filmes da Sony. Então eu acho que já tem muito título, eu acho que mais de 3 títulos por ano realmente há uma saturação e, eu só não vou ter dinheiro pra ter tantas vezes no cinema não, meu irmão. É isso. É isso. Deixa o seu curtir. Acha o quê? Deixa o seu curtir. Deixa aí. Deixa vamos ver o que vai, seu comentário. E vamos ver até o final do ano quem acertou e quem errou. Muita coisa vai acontecer. Novos Vingadores vem aí. Até semana que vem, pessoal. Ou não, ou sim. Sei lá, um dia. Até um dia! Valeu! Se a gente não mudar o calendário igual a Marvel,
Não vamos mudar isso, não. É muito desrespeito com os fãs. A gente coloca 10 nerdoses por semana, você edita tudo? Tchau, pessoal, tô indo embora. Chega disso.